E o Fala Tinker continua resolvendo as questões da Unifesp 2021. Bora fazer a questão 3. Olha só o que ela traz pra gente. Antes até de ler o enunciado e já comentar a resposta, eu queria dizer que, na minha opinião, foi a pergunta mais difícil dessa prova aí. Tá? Algumas pessoas podiam não saber com detalhes como é que funciona o metabolismo de uma hemácia. Tá? Uma hemácia adulta, aquela que já passou pelo processo de amadurecimento. E por conta disso, pode ter achado essa questão bem complicada. Bom, mas vamos lá. A questão começa da seguinte maneira. Ao longo da diferenciação de uma hemácia a partir de um eritroblasto, a célula sintetiza hemoglobinas, perde seu núcleo e organelas e migra para a corrente sanguínea. No citoplasma de uma hemácia humana adulta, existem cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Na letra A, cite a organela responsável pela produção de hemoglobina no eritroblasto. É só a gente pensar. Hemoglobina é uma proteína? Toda proteína tem que ser sintetizada por quem? Por ribossomos. Hemoglobina é uma proteína de ação interna ali na célula. Tudo bem? Em que local do corpo humano adulto são produzidos os eritroblastos? Bom, a gente tem a medula óssea vermelha, que é aquele tecido hematopoético, né, que fica dentro dos ossos e que gera as células do sangue. Então, é aí que a gente vai encontrar a origem dessas células. Na letra B, que na minha opinião é a tal questão difícil que eu comentei lá no início, ele começa assim: suponha um experimento em que uma hemácia adulta foi colocada em um tubo de ensaio e mantida fechada em contato com certo volume de gás oxigênio. O volume de gás oxigênio foi monitorado, visando verificar o consumo desse gás na síntese de ATP. Considere o gráfico que ilustra 3 possíveis variações no consumo de gás oxigênio durante o experimento. Então, ele me dá a curva 1, que é praticamente uma reta, a curva 2, que tem um clímax e depois decresce, e a curva 3, que é um decréscimo constante. Qual delas representa o consumo de gás oxigênio utilizado no processo metabólico realizado pela hemácia adulta para sintetizar ATP e justifique a sua resposta? Para responder a letra B, a gente teria que se lembrar do seguinte: a hemácia, né, na verdade, o eritroblasto, quando ele amadurece se tornando a hemácia, a primeira coisa que acontece é a perda do núcleo e perda de algumas organelas do citoplasma. Então, algumas pessoas até desconhecem essa informação, mas o metabolismo de uma hemácia adulta, ele é exclusivamente anaeróbico. Exclusivamente anaeróbico. Então, a curva que representaria o consumo de oxigênio seria uma curva que mostra para a gente que não há consumo de oxigênio, ou pelo menos que ele é uma constante baixíssima. Alguns materiais aí, né? De vez em quando a gente consulta etapa, objetivo, a gente consulta poliedro, algumas escolas aí que respondem as questões e disponibilizam isso para os alunos, e existe algum conflito entre as respostas apresentadas pelos sistemas. E eu encontrei em algumas dessas escolas a resposta de que não havia resposta para essa letra B. Eu vou partir do princípio de que essa questão foi montada com uma lógica e que a gente vai tentar encontrar a lógica daquilo que foi perguntado, tá? Diante de todo o conhecimento que é trabalhado no ensino médio na biologia. Então, na minha suposta resposta, né, naquilo que eu acredito que estaria dentro do que o avaliador espera de um aluno, eu coloco a curva, ou sei lá, o gráfico 1, representando esse consumo aí, devido a esse metabolismo exclusivo anaeróbico da célula adulta, tá? Nesse próximo slide, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloco como eu, Fernanda, professora de biologia, responderia essa questão caso eu estivesse ali no momento fazendo a prova para tentar a aprovação em algum curso. Na letra A, então, que é mais simples, a resposta também é simples, eu diria o seguinte: a hemoglobina é uma proteína e, portanto, é sintetizada por ribossomos. Eu nem entro no mérito de ser uma proteína de ação interna.
O fato de ser uma proteína precisa da participação de ribossomos. Lembra que o retículo endoplasmático granuloso, ainda ele, para a síntese de proteínas que vão agir fora da célula, precisa ter ribossomos aderidos às paredes. Tá? Então, na minha opinião, né, a palavra-chave para essa resposta é ribossomos. A segunda parte da resposta, eu imagino que os eritroblastos são produzidos na medula óssea ou tecido hematopoético. E eu também acredito na simplicidade das informações, simplicidade e objetividade. Tudo bem? A letra B, que tem todo esse conflito aí, inclusive entre algumas escolas, né, alguns materiais aí respondendo com as possibilidades de resposta para essa questão, na minha opinião, uma resposta adequada, tentando atender a lógica do avaliador, seria essa daqui, ó. A curva que representa o consumo de oxigênio é A1, considerando o metabolismo energético das hemácias, sendo exclusivamente anaeróbico, uma vez que elas perdem organelas e o núcleo no processo de maturação. Tudo bem? Questões como essas valem a pena a gente discutir, a gente comentar, a gente observar várias respostas, né? Então, materiais diferentes, oferecendo respostas diferentes, para que a gente até chegue aí no entendimento do que o avaliador queria e o que seria possível fazer diante da pergunta do avaliador. Tudo bem? Espero ter ajudado. Um beijo!